Boa noite. Hoje, em Saúde da Criança, vamos falar sobre assistência de enfermagem ao recém-nascido na sala de parto. O recém-nascido é como se fosse a conclusão de toda a gestação. É a hora tão esperada pela mãe, pai, irmãos, avós, amigos, pela família. É a concretização de um sonho. Vale lembrar, gente, que uma parcela das gestantes ela pode apresentar algumas características especiais, como a idade, hábitos, comportamentos, aspectos nutricionais, psicológicos, hereditários, e pode sofrer alguma patologia ou até mesmo durante o trabalho de parto pode ocorrer algo que pode refletir nesse bebê. Então, alguns sentimentos pode acontecer daquele bebê que ela tanto esperava não ser da maneira como ela sonhou, aquele parto, aquele momento não ser da maneira como ela planejava. Então, pode ocorrer sim algumas frustrações. É normal vir o sentimento de medo, de insegurança. Algumas mães vão voltar para casa sem os seus bebês devido a algumas complicações que surgiram durante o parto ou até mesmo algo que não conseguiu ser corrigido durante o pré-natal. Mas todas esperam, aí um bebê Johnson da maneira como ela sonhou. Então, todas as mães, quando entram essa família, quando vai ganhar este bebê, ter este bebê, todos esperam voltar para casa com o seu bebê perfeito. Então, é um momento onde mexe muito com o psicológico da mãe, do pai, de amigos, e nós precisamos compreender e ampliar esse pensamento, porque em algum momento pode ser que não seja da maneira como todos planejaram. Então, para a gente prestar essa assistência na sala de parto, é importante a gente classificar a idade gestacional, a gente compreender com que idade gestacional está ocorrendo este nascimento, se esse bebê é prematuro, se é um bebê termo ou se é um bebê pós-datado. Aqui, o nosso foco de hoje, o nosso objetivo de hoje é trabalharmos com um bebê termo, ou seja, aquele bebê que já estava pronto para nascer, e que vai precisar de poucas intervenções. Eu vou deixar esse conceito aqui para vocês, que é bem facinho, PIG e GIG. O que é um bebê PIG? É um bebê que é pequeno para a idade gestacional, que geralmente é abaixo de 2 quilos, e um bebê GIG, que é o grande para a idade gestacional, aquele bebê que nasceu gordinho, que geralmente é acima de 3,9 kg. Vale lembrar que muitos falam assim: ô professora, mas nasceu um bebê prematuro e ele era GIG. Então, gente, aquele bebê, ele pode ser um bebê, digamos, de 33 semanas, porém, para aquela idade gestacional, ele já estava acima do peso. E nós temos bebês que nascem de 39 semanas, que é um bebê termo, porém, ele nasceu abaixo do peso. Então, a idade gestacional, geralmente ela indica, nós temos um gráfico que nós acompanhamos, qual o peso esperado para aquela idade gestacional. Em muitas situações, não quer dizer que esse bebê vai precisar ficar internado, mas ele precisa, é um fator que identifica a questão do peso. Aí lá na frente nós vamos estar olhando algumas particularidades com relação a isso, ok? Então, quando o bebê nasce, a gente identifica qual foi a idade gestacional que ele nasceu, se ele nasceu de 34, de 35, de 37 semanas, e o peso. E lá, geralmente o médico, ele classifica se ele é um bebê PIG, GIG, ou se ele nasceu adequado, com peso adequado para a idade gestacional. Gravem isso aí. 90% dos bebês, eles nascem exigindo o mínimo possível de intervenções. Então, a grande maioria dos nossos bebês, eles não vão precisar de intervenções. Isso é muito importante, gente. Por quê? Quando esse bebê, ele demonstra sinais que ele está pronto para nascer
e principalmente quando ele nasce de parto normal, esse bebê, ele vai precisar o mínimo de intervenções. Então, nós precisamos fazer o quê? Preparar para recepcionar a chegada desse bebê da vida intrauterina para a vida extrauterina. Como? É importante a gente, ter algumas questões esclarecidas. Nós estamos falando de um bebê termo, ou seja, que ele está na idade certa para nascer, na idade gestacional, um bebê que nasceu respirando ou chorando e que tem um tônus muscular. Então, ele não é aquele bebê hipoativo, é um bebê que está me mostrando que ele tem sinais, ele tem reflexos, então ele vai nascer com o bracinho, com a perninha, ele vai ter tônus, ou seja, é um bebê que ele vai nascer com movimentos, que nós chamamos de reflexos primitivos. E um bebê hipoativo é aquele que, quando é retirado, quando ele nasce, ele não consegue apresentar esses sinais, esses movimentos. Então, gente, nós estamos falando de cuidados imediatos com o RN que está dando tudo certo, tá? Um bebê que ele mostrou sinais que estava na hora de nascer, é um bebê termo, ele nasceu respirando, nasceu chorando e ele tem tônus muscular. Nós temos como objetivo aumentar o vínculo entre mãe e filho, respeitar a hora de ouro, prestar uma assistência baseada em evidência, oferecer boas práticas na assistência desse bebê durante o nascimento e humanizar a nossa assistência durante esse processo, que ele tem que ser cada vez mais natural. Então, quando eu consigo entender essa dimensão no nascimento do bebê, eu vou estar ajudando a intervir cada vez menos. Então, nosso objetivo durante o nascimento do bebê é menos intervenções. Então, ao longo da história, nós observamos que muitas práticas que eram feitas, que as mães acreditavam ser seguras, na verdade, elas acabavam causando outras consequências. Então, nós não vamos sair aspirando todos os bebês, nós não vamos separar essa mãe desse filho, colocar dentro de um berço, não precisamos imediatamente dar banho nesse bebê. Então, gente, ele é mais natural possível, é respeitar esse primeiro minuto de vida. Então, ninguém precisa intervir em nada. Então, esse bebê, ele precisa ir direto para o colo da sua mãe. Então, a mãe, quem precisa, até o olhar. Hoje nós falamos, e já tem estudos que falam, que quando o primeiro olhar que ele vê é da mãe e a mãe vê o olhar do seu filho, isso previne 60% a 70% de depressão pós-parto. A não separação desse bebê nesse primeiro minuto de vida. E ninguém intervir, que é um momento só entre os dois. Então, isso é muito importante. Então, nós vamos proporcionar uma adaptação para a chegada do meio interno para o meio externo, Ou seja, a saída do bebê. E para isso, nós precisamos preparar alguns materiais e checar e testar também esses materiais na sala de parto. Lembrando que é muito importante a gente respeitar o primeiro minuto de vida do bebê. É o momento entre ele, sua mãe e seu pai, ou quem essa gestante escolheu para ser seu acompanhante. Bom, quais os equipamentos que nós vamos ter? Gente, não quer dizer que nós vamos precisar usar todos esses equipamentos na sala de parto. Eu deixo porque é um protocolo que em algum momento nós podemos usar, mas não quer dizer que nós vamos utilizar todos esses materiais em todos os momentos que os bebês nascerem. Então, de 80% a 90% dos bebês, eles vão nascer sem precisar de nenhuma intervenção. Então, o que nós precisamos na sala de parto? Nós vamos precisar de berço aquecido, estetoscópio,
monitor, oximetria de pulso para avaliar a saturação de oxigênio, laringoscópio, que auxilia o médico no processo de intubação, máscara parambu de tamanho do RN, tá? Então, tudo aqui é feito para o tamanho do bebê. Depois nós vamos visualizar isso aqui em vídeo, mas é importante vocês decorarem. Tubo endotraqueais, número 2,5, 3,5, 3, 3,5 e 4. Aspirador de mecônio, fonte de oxigênio e aspirador a vácuo. Então, todos esses equipamentos, quando você, como profissional da área da saúde, como técnico de enfermagem, quando a gente chega e nós recebemos esse plantão, é importante que vocês verifiquem todo o funcionamento e se esses materiais estão na sala de parto. Porque em algum momento, que a gente não sabe qual, não tem como a gente prever, pode ocorrer um nascimento onde eu vou precisar utilizar e ambusar um recém-nascido. Eu vou precisar de uma fonte de oxigênio, eu vou precisar aspirar esse bebê. Então, é nossa responsabilidade limpar, cuidar e checar esses materiais a cada parto, tá? E na hora que eu recebo o plantão e na hora que eu passo esse plantão, eu preciso passar com todos esses materiais. Agora, digamos que você recebeu o plantão e não estava com esteto, então você já escreve, a gente já registra no livro de passagem de plantão e comunica para o nosso colega, geralmente para o nosso coordenador, que você recebeu o plantão sem esse material, sem o esteto. Aqui nós temos, dando continuidade a esses materiais, a pera de borracha, o aspirador a vácuo, mangueira de tamanho suficiente para chegar no RN, sondas de aspirações, aqui eu também deixo os tamanhos mais utilizados, que é 6, 8, 10 e 12. Então, essas sondas geralmente são números pares. Então, existe sonda de aspiração para adulto, de tamanhos diferentes. Então, para o bebê, geralmente nós utilizamos a 6, é a mais utilizada, a 6 e a 8, tá? Então, quanto menor, quer dizer que ela é mais fina. Quanto maior o número, ela tem um calibre mais grosso. Sondas gástricas, também deixei aqui, número 8, ela também segue essa sequência de números pares. Então, não tem sonda 7, tem 6, tem 4, 6, 8, 10, 12. E o clamp? Olha aqui, aqui tem as imagens com os principais materiais para vocês. Então, aqui nós temos nessa figura pera, fita métrica, ambu, o clamp, o berço aquecido, que são esses materiais que nós estávamos falando. Então, gente, nós já falamos sobre a idade gestacional do bebê termo, que esse bebê ele pode ser classificado como com peso adequado para a idade gestacional, pequeno para a idade gestacional ou grande para a idade gestacional. Entendemos que é importante respeitar o primeiro minuto de vida. Esse bebê, ele tem que ir para onde? Direto para o colo da sua mãe. Precisamos respeitar isso. Então, antes existia como se fosse muito mecânico, né? Então, a gente pegava esse bebê, colocava no berço aquecido, limpava e já administrava tudo. Retirava ele do colo da sua mãe. Fazíamos tudo muito mecanicamente, de uma maneira muito rápida. E hoje a gente vê o quanto nós já falhamos e como é importante essa mãe, esse primeiro minuto ser deles, né? Da família, ir para o colo da sua mãe. Então, o que nós devemos fazer? Este bebê nasceu. Vocês precisam ligar esse berço aquecido. Neste berço aquecido, lembram lá que eu falei com vocês que ele tem uma tecla, que tem um reloginho. Lembrem disso, principalmente quando vocês forem para o estágio. Olha, no berço aquecido tem um reloginho. Então, além de ligar, nós vamos também acionar esse relógio, tá? Nós vamos verificar a hora que esse bebê nasceu. Precisamos anotar em que momento que essa bolsa rompeu. Que bolsa?
Que bolsa? A bolsa das águas, né? A bolsa onde que o bebê fica envolvido. Então, durante o trabalho de parto, em algum momento, essa bolsa vai romper. O que vocês devem fazer? Anotar a data, a hora e o aspecto do líquido amniótico. Esse líquido amniótico ele pode apresentar transparente, sanguinolento ou meconial. Sendo meconial, ele pode ser esverdeado ou amarelado, ok? Atentar para circular de cordão. Então, durante o nascimento, esse bebê ele pode apresentar essa circular de cordão, como está aqui nessa imagem, que quem estiver fazendo parto vai conseguir desfazer, é um achado super normal. Vamos atentar para sinais de mecônio. Qual a cor? Ou esverdeado ou amarelado. E o que é mecônio? Mecônio é a primeira eliminação intestinal do RN, que pode, não quer dizer que vai ser, pode indicar um sofrimento fetal. Comunicar e anotar se for uma cesariana, por que o médico, por que a equipe decidiu, por que esse parto ele evoluiu para uma cesariana. Qual a indicação dessa cesárea? Que isso está diretamente ligado de como esse bebê vai nascer. E nós vamos anotar a posição do feto. Ele nasceu cefálico, transverso, pélvico. Aos poucos, gente, vai ficando cada vez mais claro. Então, o que é importante saber, né? Durante o nascimento, vocês devem atentar em ligar este berço, porque pode ser que precise que leve esse bebê para o berço aquecido para realizar alguns procedimentos. Vamos verificar a hora que esse bebê nasceu, quanto tempo de bolsa rota, ou seja, que horas que essa bolsa rompeu, atentar se tem circular de cordão ou não, atentar para sinais de mecônio, comunicar e anotar se for cesariana, vocês têm que perguntar qual o motivo dessa cesariana e a posição que esse bebê nasceu. Toda essa comunicação ela é muito importante e deve existir com a equipe. Vocês que geralmente, né, depois dão continuidade a esses cuidados, na sala de parto, tem o neonatologista ou um pediatra que vai recepcionar esse bebê e geralmente a gente que comunica e que fala com ele tudo isso aqui que eu citei para vocês, que eu deixei nesse slide. Bom, esse bebê nasceu, nós vamos proporcionar o contato imediato mãe e filho. Olha essa foto, ela representa bem isso, né? Um parto normal e já foi direto para o colo ali da sua mãe. E essa emoção, gente, é importante, os dois que vão viver. Então, esse primeiro minuto de vida, ele é muito importante. Então, nós não podemos intervir neste momento. Nós vamos prover fonte de calor, que pode ser o colo da mãe ou o berço aquecido. Após limpar e secar esse RN, retirar campos úmidos, colocar um pano seco. Ou seja, é um processo bem natural. Nós temos os panos que são próprios durante o trabalho de parto, que nós chamamos de LAP, né? Então, a gente pega esses pacotes de panos de parto natural, e aí, que são compressos, e vamos limpar e secar esse RN e colocar ele em campos secos. Clampeamento do cordão umbilical e administrar Credê, uma gota em cada olho. O que é o Credê, professora? Credê é um colírio, também conhecido como nitrato de prata. Muitas mães, hoje, devido às informações, conhecimento, que é muito importante isso, elas têm opção em falar se elas querem ou não que administre o Credê. O Credê, ele serve para prevenir as formas mais graves da conjuntivite causada pela gonorreia, tá? Que é a conjuntivite gonocócica. Então, se essa mãe ela comprovar ou durante o pré-natal ela pode fazer alguns exames
onde comprova que ela não tem, que ela se sente segura em dizer que ela não quer que administre esse credê, que é o nitrato de prata. Em alguns locais também fala Argirol, que é uma marca. Esse nitrato de prata, ele parece um mercúrio e nós pingamos uma gota no canto de cada olho do bebê. Sim, ele queima, ele arde, eu nunca usei, mas tem relatos que de fato ele pode até causar uma conjuntivite química. Então, também é considerado um procedimento que não precisa ser para todos. Em alguns lugares, e eu não sei porquê, como que começou isso, existe a prática que eles administram na vulva ou na vagina do bebê. E isso, gente, não existe, tá? Essa prática, ela não é baseada em evidência e não há necessidade de realizar isso. O credê é um colírio e é feito para administrar uma gota em cada olho do bebê. Na minha prática, como enfermeira, 99% dos bebês que a gente recepcionava acabavam no sistema público sendo administrado. Mas a mãe tem sim a opção de dizer que não é necessário, que ela não quer que administre, ok? E nós vamos fazer o Canaquion 10 unidades ou 0,1 ml. Usamos aquela seringa de insulina e administramos no vaso lateral da coxa desse bebê, o que nós conhecemos como a vitamina K. Serve para prevenir as primeiras horas de hemorragia no RN. Então, gente, o bebê nasceu, contato imediato mãe e filho, prover fonte de calor, que pode ser o colo ou a mãe desse bebê, pode ser o colo ou o berço aquecido, tá? Vamos limpar, secar, campear, administrar credê e canaquion. Lembrando que o credê, a mãe tem a opção ou não, se ela quer que faça, que administre essa medicação. Tem a pulseirinha de identificação. Então, todo bebê, quando nasce, nós devemos fazer a pulseira de identificação. Não pode, o bebezinho não pode sair da sala de parto ou onde ele pode nascer em qualquer outro local, né? Nós temos partos em outros tipos, em outros locais de partos. Ele não pode ficar sem essa identificação. Então, por mais que a mãe diga que o nome vai ser Gabriel, João, Pedro, Maria, nós não vamos colocar o nome do bebê. Nós vamos colocar o nome da mãe, tá? Então, vai ser RN de Daiane Fernandes da Silva, ou seja, o nome da mãe, a data que o bebê nasceu, a hora, o sexo e o número do prontuário. Em alguns locais, a mãe também utiliza a pulseira de identificação, mas não é obrigatório. O que é obrigatório, durante o tempo que esse bebê sair da sala de parto e for para o puerpério, que é o alojamento conjunto, ele tem que ficar com a pulseira de identificação. Ah, tá, gente, e não pode ter abreviaturas, viu? Então, às vezes tem um nome mais diferente, mas existem as coincidências. Então, a gente tem que colocar o nome completo, sem abreviaturas. O nome de quem? Da mãe. Então, durante ali o processo que ela fica na sala de parto até ir para o puerpério, esse bebê ele tem que sair da sala de parto. Assim, quando nasce, essa pulseira de identificação ela já tem que ser feita e colocada. E eu sempre mostro para a mãe para ela conferir os dados. Vamos fazer o que nós chamamos de medidas antropométricas. O que são medidas antropométricas? São as medidas do homem, né? Antro significa homem, métricas, medidas. Então, nós vamos realizar as medidas que esse bebê nasceu. Aqui na primeira figura, nós temos o perímetro cefálico, após o comprimento e o peso deste bebê.
Coloquei para vocês que tem o perímetro abdominal e o perímetro torácico. Para registrar, é obrigatório o perímetro cefálico, o comprimento e o peso. A mãe não vai conseguir registrar sem esses dados, porque vocês lembram que quando o bebê nasce, é feita uma declaração de nascido vivo, que muitos falam como certidão, que sai com um papel para poder registrar? Então, esse papel é a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, onde contém todas as informações deste nascimento. Entre essas informações, nós temos os dados antropométricos, que vem o perímetro cefálico, o comprimento e o peso. Principalmente em 2016, nós tivemos aí a questão da microcefalia, onde a gente identificava aí, no perímetro cefálico. Então, muitos casos nós tínhamos que investigar porque o perímetro cefálico estava abaixo. E durante a minha experiência, durante muito tempo, a gente ficava muito preocupado com o perímetro cefálico que era maior, que poderia ter o risco aí de hidrocefalia ou de uma outra doença. E aí, em 2016, veio, infelizmente, mais uma patologia causada pelo mosquito da dengue, que é a Zika vírus, e principalmente aqui no Nordeste, nós tivemos muitos casos de microcefalia por causa do mosquito, infelizmente. Então, gente, o perímetro cefálico, existe também um gráfico onde quem avalia é o médico, quem faz as medidas somos nós, a enfermagem, e o médico vai avaliar se está dentro dos parâmetros. Muitas vezes, o perímetro cefálico aumentado ou diminuir, ou que está menor do desejado, quer dizer que seja alguma doença? Não, nem sempre. Mas a mãe vai sair com essas informações e ela vai dar continuidade na unidade de saúde com essas consultas e com essas medidas. E aí, a partir dessas medidas, não é apenas algo isolado, ou seja, não é apenas a medida, mas a partir dali o médico ele pode pedir um rastreamento para realizar um diagnóstico precoce. Temos a questão do peso, onde a partir deste peso ele também identifica se esse bebê está abaixo ou acima do peso, onde ele pode solicitar que a gente faça uma avaliação da glicemia desse bebê, que o bebê, tanto ele sendo abaixo do peso ou acima do peso, um bebê PIGA ou GIG, ele pode ter o que nós chamamos de hipoglicemia, uma queda da glicose. E aí, quem tem maior predisposição em fazer esse pico de hipoglicemia são os bebês PIG ou GIG. Por isso que é importante a gente saber essa classificação. Então, quantas vezes que, às vezes, eu estava lá no puerpério e recebemos um bebê acima de 4 quilos. E muitos técnicos retornaram e falaram, mas não seria importante verificar a glicemia? Então, gente, é importante lembrar que nós trabalhamos em equipe e o conhecimento todos podem ter e a gente acaba aqui discutindo e sinalizando juntos, ok? Existe uma avaliação também realizada quando esse bebê nasce, que nós chamamos de APGAR. O APGAR, ele consiste na avaliação do 1º ao 5º minuto, podendo chegar ao 10º minuto de vida. Mas o que é avaliado nesse APGAR? No APGAR, ele é avaliado frequência cardíaca, frequência respiratória, irritabilidade reflexa, cor e tônus muscular. E para cada um desses critérios, a gente dá uma pontuação de 0 a 2. Bom, eu vou já colocar, mas depois vocês voltem aqui nesses slides e podem anotar esses conceitos que eu coloquei. Mas eu já vou direto aqui para essa parte aqui desse slide, onde eu já trago tudo que é avaliado. Por exemplo, quando o bebê nasce, a gente precisa avaliar os sinais vitais, correto? Então, o que nós vamos avaliar?
frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e aqui embaixo cor da pele. Onde nós vamos dar uma pontuação que vai de 0 a 2 pontos. Quem dá essa pontuação é o profissional médico. Porém, gente, nós temos que também saber avaliar. Você tem que saber avaliar se esse bebê tem uma frequência cardíaca, se ele nasceu respirando, se ele tem tônus muscular, se ele tem irritabilidade reflexa, tá? Mas, por um protocolo, quando lá tem escrito APGA, quem faz essa avaliação e quem escreve é o profissional médico. Mas isso não anula que nós da enfermagem tenhamos que saber avaliar esses sinais vitais, ok? Então, essa frequência cardíaca, quando está ausente, vai ganhar 0. Quando está abaixo de 100 batimentos por minuto, ele vai ganhar 1. Se estiver acima de 100, que é o que é desejado, vai ganhar 2 pontos. Então, aqui, respiração, se estiver ausente, ganha 0. Se tiver irregular ou com a bradipneia, aquele bebezinho que nasceu cansado, mas ele está respirando, mesmo que irregular, ele ganha 1. Se ele nasceu, está respirando bem, com choro forte, ele ganha 2. Então, isso aqui, ele vai mostrar como que esse bebê nasceu. Então, geralmente, abaixo de 7 é uma pontuação ruim e entre 8 e 10 é uma boa pontuação. Então, o máximo é 10. Então, qual é uma boa pontuação? Acima de 8. Aquele bebê que nasceu com 8, 9. Então, a gente avalia como esse bebê nasceu no primeiro minuto de vida e aí, depois das intervenções. Por exemplo, então esse bebê ele nasceu com uma respiração irregular e com batimentos por minuto, digamos que 80 batimentos por minuto. O médico e a enfermagem prestou uma assistência, ofertou oxigênio, estimulou esse bebê e no 5º minuto de vida ele já estava com os batimentos acima de 100 e com choro forte. Então, pode ser que no primeiro minuto de vida ele ganha 8 e no 5º minuto de vida ele já estava com a nota 10. Lembra que eu falei com vocês que quando o bebê nasce, a gente, independente se ele for para o colo da mãe, nós temos que deixar o berço ligado e no berço tem um reloginho? Esse reloginho, ele apita exatamente no 5º e no 10º minuto. É assim que nós sabemos o tempo que nós estamos avaliando esse bebê. Por isso que sempre nós temos que ligar esse reloginho, tá? Então, gente, o restante aqui que nós avaliamos também. E nos vídeos que mais na frente, nós vamos estar falando sobre essas avaliações e essas particularidades. Aqui é importante lembrar essas classificações e o que é o APGA, o que são medidas antropométricas, o que eu vou fazer quando esse bebê nascer, qual a sequência que eu vou estar realizando. Outra pergunta que eu já vou deixar aqui para vocês lembra que nós falamos um pouco sobre mecônio? O que é mecônio? A primeira eliminação intestinal do bebê. Então, espera-se que esse bebê ele elimine mecônio após o nascimento. Muitas mães falam assim, meu bebê acabou que eliminou ou fez cocô na barriga e por isso que ele foi para a UTI. Sim, existe isso sim. Nós conhecemos algumas complicações devido ao mecônio, são complicações, síndromes de aspiração meconial, que quando elas falam que o bebê delas engoliram cocô, então tem sim todo um sentido, só que não são todos os bebês que eliminam mecônio na barriga que vai ter esse sofrimento fetal, ok? Então já quero que vocês decorem isso para mim. Então o bebê nasceu, chorou? Se sim, então se esse bebê ele já chorou, nós vamos secar, posicionar e aspirar as vias aéreas superiores se necessário. Agora esse bebê nasceu e não chorou e tem mecônio,
Então, nós não vamos estimular. Por quê, gente? Se eu estimulo esse bebê nas costas, né, se eu estimulo ao choro, esse mecônio que estava na traqueia, ele pode descer e ir para os pulmões. Então, nasceu e não chorou e tem mecônio, nós vamos preparar material para intubação. E quem vai tomar essa decisão, dessa aspiração traqueal, vai ser o médico, mas nós já devemos estar prontos com estes materiais. Então, por isso que é importante, tem que ter uma sintonia muito grande na sala de parto e a gente entender o que está acontecendo. Então, na sala de parto fica ali o médico, o obstetra, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. E durante o nascimento, a gente observa que a bolsa rompeu, tem líquido esverdeado amarelado, eu já vou separar o material para intubação. Se esse bebê nasceu e chorou, eu posso fazer os procedimentos normais no colo da mãe. Agora ele nasceu e não chorou, nós não vamos estimular, vamos levar até o berço aquecido e se o médico solicitar, nós vamos já entregar para ele esse material de intubação. Então, essa é como se fosse uma sintonia, né? Como se fosse não, tem que existir essa sintonia. E essa sintonia, ela vem a partir do conhecimento. Então, eu preciso compreender esses detalhes que podem acontecer durante o nascimento do bebê. Bom, esse bebê nasceu, chorou, era um bebê termo, nós realizamos os cuidados, limpamos, secamos, identificamos eles, fizemos as medidas antropométricas, perímetro cefálico, comprimento, peso, perímetro torácico, abdominal, clampeamos o cordão umbilical, fizemos tudo no colo da mãe e agora para onde que esse bebê vai? Ele vai para o alojamento conjunto, onde que ficam as mulheres que ganharam seus bebês. Esse local é chamado de alojamento conjunto, porque fica a mãe com os seus filhos, tá? Então, durante aqui, gente, esse processo, enquanto ele estiver no alojamento conjunto, geralmente parto normal, tem alta após 24 horas, alguns locais 48, e cesariana geralmente após 2 dias, 48 horas. Então, durante todo este tempo, esse bebê ele tem que ficar com a pulseira de identificação, não pode ser retirado. E o banho, professora, né? Muitos perguntam. O banho, gente, só é preconizado após 24 horas. O bebê, ele nasce com o que nós chamamos de vernix, que é como se fosse, muitos falam assim, parece que nasceu com uma gordura branca. Então, essa gordura branca é conhecida como vernix, ela serve para a proteção do bebê. Então, algo muito importante nesse RN é manter temperatura. Então, o bebê, ele precisa manter temperatura, ele precisa dessa temperatura até ele conseguir regular isso. Então, não há necessidade da gente, na primeira hora ou logo de início, pegar esse bebê e dar banho nesse bebê. Então, o bebê, ele vai tomar banho após 24 horas. É preconizado pelo Ministério da Saúde só depois de 24 horas, tá? E aqui no alojamento conjunto, eu coloquei para vocês, né? Vocês que estão ali do outro lado, quando vão receber este bebê, é importante vocês conferirem se esse bebê veio com a pulseira de identificação, sempre conduzir o bebê, o RN, no colo da mãe, realizar a declaração de nascido vivo, que é a DNV, e quando entregar, protocolar. Lembre que o berço, ele deve ficar do ladinho da mãe, tá? Então, a gente nunca separar a mãe do filho. Bom, quero agradecer e falar com vocês para que o objetivo dessa videoaula é vocês entenderem os cuidados imediatos com o recém-nascido. Nós vamos estar trabalhando mais na frente a reanimação neonatal, então quando esse bebê nasce e precisa de alguma intervenção. Então essas particularidades nós vamos estar vendo mais à frente.
e eu vou estar enviando alguns vídeos mostrando esses cuidados para vocês, tá? Obrigada. E vocês podem mandar para mim ou no Instagram ou via e-mail as dúvidas de vocês. Obrigada.